Prezados amigos e amigas, boa noite para todos nós. Que Jesus, nosso mestre e amigo, a todos nos envolva em sua doce e sublime paz, que os nossos corações se façam receptivos às inspirações que aqui nos serão trazidas pelos amigos espirituais. Antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer o convite na pessoa da Luciana, que infelizmente não pôde estar presente hoje, mas foi quem desde o início entrou em contato conosco. Como foi mencionado, a nossa vinda aqui era para ter ocorrido no ano passado, quando do centenário da casa, mas em decorrência da chegada do Timóteo, nosso filho, precisamos adiar e estamos agora no encerramento do centenário, porque os 101 anos já se avizinham por aí. De todo modo, sentimos-nos realmente muito honrados em poder estar aqui, especialmente numa ocasião como essa, em que uma casa espírita chega a essa marca de 100 anos, ultrapassa inclusive essa marca. Isso nos felicita enormemente, porque vemos que o trabalho vai prosseguindo, que novos corações vão se atrelando à tarefa, que as sementes vão germinando, vão florescendo e vão frutificando, e assim a mensagem espírita, a mensagem dos Espíritos, de Allan Kardec, bem como de Nosso Senhor, do Mestre, pode chegar a mais corações, entre encarnados e desencarnados, transformando vidas, libertando consciências, transformando e aclarando destinos. Então, muito nos felicita em podermos participar de uma ocasião como essa. E aproveitamos desta feita um outro marco, um outro aniversário, digamos assim, porque uma das obras basilares da doutrina espírita completa neste ano os seus 160 anos, que é justamente o livro Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E em decorrência disso, aproveitando que teremos aí em vários lugares do país, em várias cidades, muitos eventos, encontros, congressos em torno dessa obra, naturalmente dos desdobramentos que ela traz, os conceitos e os desdobramentos que ela traz, foi-nos proposto que em nosso mini seminário de hoje pudéssemos então conversar sobre esse que é um dos eixos em torno do qual, ou sobre o qual essa obra estará edificada, que é justamente a reflexão sobre a justiça divina em nossas vidas. Naturalmente aqui, a justiça divina à luz do Espiritismo. Então, esse será o mote, o objetivo de nossa caminhada, buscando recorrer às luzes que o Espiritismo nos traz, às chaves de entendimento, para que entendamos um pouco mais esse tema que é algo tão presente, tão profundamente associado à vida e ao destino de cada um de nós. Então, que o Senhor nos abençoe a todos em nossas reflexões nesta noite. E iniciamos as considerações com algumas reflexões que certamente já perpassaram o coração, a consciência de muitos de nós que aqui estamos, senão de todos nós os que aqui estamos, encarnados ou não. Quantas vezes já não nos pegamos refletindo sobre a vida, sobre as circunstâncias, os acontecimentos que vemos ao redor de nós na vida e refletindo, portanto, se esses acontecimentos todos, se tudo aquilo que acontece é de fato algo justo, se há uma justiça nesses acontecimentos, nesses fatos, enfim, se a vida de fato é regida por uma justiça. Justiça que talvez não compreendamos de todo agora, mas ela existiria ou não? Outras vezes, em quantas oportunidades já não proferimos ou ouvimos frases como a vida é muito injusta ou algo nesses termos, o que nos leva mais uma vez a reflexões desse tipo. Há uma justiça? Os acontecimentos da vida são justos?
Se há uma justiça, qual o teor, quais os mecanismos de funcionamento dessa justiça? Como compreendê-la à luz de destinos tão diversamente distribuídos, digamos assim, quando olhamos para as vidas ao nosso redor? Quando olhamos o mundo que nos cerca, a variabilidade dos destinos, das experiências de cada criatura, de cada conjunto de criaturas, isso naturalmente nos remete a reflexões desse tipo. E naturalmente que aquilo talvez que mais nos projete a esse tipo de reflexões são justamente as aflições que encontramos ainda mancheias no mundo. Aflições que marcam tantas vidas, que geram tantas lágrimas, sejam elas as nossas vidas, sejam elas vidas de outras pessoas, pessoas que nos são queridas ou mesmo desconhecidos, as notícias que vemos, os acontecimentos, aqueles atos infelizes que ainda também se distribuem de maneira tão frequente e marcante em nossos noticiários, naquilo que acessamos nos jornais, nas notícias de cada dia, crimes, atitudes às vezes as mais infelizes ou perversas, tudo isso, todo esse montante de acontecimentos que perpassa a vida na matéria, neste mundo, como nós ainda a encontramos, tudo isso nos projeta a esse tipo de reflexões. E claro, nós vamos buscar aqui penetrar então nesse universo que se nos abre de considerações, recorrendo às perspectivas que o Espiritismo nos trará. Porque veremos que o pensamento humano acerca desses temas, desses assuntos, que são naturalmente assuntos muito importantes para a história da humanidade, da própria filosofia ou da teologia, os pensamentos humanos acerca desses temas vêm se transformando ao longo de milênios, ao longo de séculos. E agora, em nossa atual condição, com aquilo que o Espiritismo nos proporciona, teremos toda uma nova visão acerca desse tema tão central, porque conectado inclusive a outros temas também tão centrais. Por exemplo, a própria ideia de Deus, o conceito que dele fazemos, esse conceito estará indissociavelmente associado ao conceito que teremos da justiça divina, caso ela exista. Falando aqui, hipoteticamente, para alguém, por exemplo, que não conceba essa justiça ou a existência dessa justiça, talvez criaturas que aqui hoje estão, espíritos desencarnados, se rebelem ainda a essa ideia de que há sim uma justiça, porque viram tanta injustiça ao longo de suas jornadas que não consideram sequer essa possibilidade e aí se revoltam contra Deus, ou mesmo duvidam da sua existência pelo fato de ainda não terem conseguido vincular aquilo que lhes foi apresentado de Deus com aquilo que vem ocorrendo no mundo, ou mesmo em suas vidas, em sua trajetória até aqui. Então, o conceito de Deus também estará indissociavelmente ligado a essa ideia da justiça. Também a ideia do futuro, as concepções que nós teremos quanto ao futuro, quanto à própria finalidade da vida, estarão intrinsecamente associados, esses conceitos, ao conceito de justiça divina. Há ou não justiça, a depender da nossa compreensão, das nossas conclusões em torno disso, teremos uma ou outra visão, diversas visões, sobre o que pode ser o objetivo da vida, a nossa destinação, o que nos aguarda além túmulo. Conceitos como céu, inferno, anjos, demônios, salvação, perdição, conceitos profundamente debatidos, amplamente discutidos ao longo da humanidade, por milhares e milhares de pensadores, entre filósofos, teólogos, educadores, cientistas, enfim, esses conceitos todos estarão interconectados, vinculados estreitamente à nossa concepção de justiça divina, caso ela exista. E é
a isso que vai se propor Allan Kardec, juntamente com os espíritos que o amparavam, por exemplo, nessa obra, que ele nomeia não somente o céu e o inferno, mas há uma continuidade do título que em geral não é mencionada, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Como o Espiritismo, com as visões, com as perspectivas que nos traz, nos ajudará a ver, analisar, raciocinar sobre esse tema. E, como dizíamos, talvez a primeira via que se nos abre no que diz respeito a essa reflexão, o primeiro ponto de contato que nos remete a ela será uma reflexão sobre as aflições que marcam a nossa vida, bem como o mundo, como ele ainda se encontra na condição em que ele ainda está. E refletindo, portanto, sobre as aflições, teremos alguns dos primeiros conceitos, das primeiras contribuições que o Espiritismo, por meio das palavras sempre tão lúcidas de Allan Kardec, secundado, claro, pelos Espíritos, algumas das contribuições que eles, no caso Kardec e os Espíritos, haverão de nos trazer. Por isso, quando nós vamos, por exemplo, ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo, num dos capítulos mais extensos da obra, que vai tratar justamente das aflições, bem-aventurados os aflitos, capítulo de número 5 da obra, Kardec ele inicia com algumas citações do Evangelho, algumas falas de Jesus, por exemplo, ali do Sermão das Bem-aventuranças, em outros momentos, quando Jesus faz referência à justiça de Deus, e essa bem-aventurança associada àqueles, por exemplo, que têm fome e sede de justiça, ele inicia então por essas falas de Jesus e logo no primeiro tópico em que ele vai trazer os seus comentários pessoais, sempre muito inspirados pela espiritualidade, ele já nos traz o seguinte tema: justiça das aflições. Ora, as aflições aí estão, representam uma fonte de muitas lágrimas, de muitos dissabores, de muitas frustrações, mesmo de revolta, de angústia para muitos e muitos corações. E se de fato existe Deus como nós o concebemos, se de fato Ele é o Deus como nos foi apresentado por Jesus, pelos profetas que o antecederam, por aqueles que vieram depois, é preciso que essa questão-chave das aflições ela possa ser, de alguma maneira, ligada a esse conceito também chave da justiça divina. Ou há uma resposta lúcida, racional, que faça sentido para as aflições que perpassam a vida de todos nós, ou então, de fato, realmente seria muito difícil conciliar a ideia de um Deus justo e não somente justo, infinitamente justo ou soberanamente justo, como Kardec vai nos dizer. Seria realmente muito difícil conciliar essa ideia de um Deus justo e misericordioso, compassivo, amoroso, com as aflições que são um fato patente, do qual não poderemos fugir. Então Kardec ele escolhe abordar esse capítulo que é tão delicado, que talvez seria o maior contra-argumento em relação à justiça divina, à bondade de Deus, da parte daqueles que dele duvidam, que nele não acreditam ou que não concebem a possibilidade de existir um Deus ante esse cenário que encontram ao seu redor. Kardec resolve abordar logo de pronto, logo de início, nesse capítulo delicado, a concepção ou a conexão entre as aflições e a justiça de Deus. Como aliar as duas coisas, como conectar essas duas coisas. Já que o Espiritismo se propõe a uma visão dita racional acerca de Deus, dos seus atributos, da sua criação, qual seria, portanto, a explicação racional para que pudéssemos entender o porquê das aflições que marcam ainda tantos destinos? E aflições as mais diversas. Vidas que, desde a mais tenra idade,
convivem com as aflições as mais atrozes, doenças congênitas, privações, desencarnações ditas prematuras ou muito precoces, entre outros tantos fatores e acontecimentos que poderíamos enumerar, ao passo que veremos também vidas que aparentemente transcorrem num clima de mais suavidade, de mais amenidade, em que o papel ou a presença das aflições não parecem assim tão patentes, ou pelo menos tão acentuados. Então, como conceber algo que consiga encaixar numa visão racional, lúcida, que, portanto, nos convença, que, portanto, nos traga aquele senso de compreensão e de aceitação, que é, no fundo, o que buscamos? Como fazê-lo? Então, Kardec, ele põe o título desse tópico, Justiça das Aflições, que é o item 3 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E ele, então, inicia falando a respeito da vida futura, dessa vida que nos esperaria além, onde então as aflições da atual existência encontrariam, digamos assim, a sua recompensa ou a sua compensação. Kardec dirá que sim, a vida futura, a ideia de que nós não morremos ou não deixamos de existir com o fim do corpo, com a morte do corpo, ela em si também é muito importante para o nosso entendimento do que seja a justiça divina. Considerar, por exemplo, esse sermão de Jesus sobre as bem-aventuranças apenas no estreito limite de uma encarnação seria fatalmente chegarmos a contradições. Como assim, bem-aventurados os aflitos, se não estamos vendo os aflitos serem de fato consolados, como foi prometido? Como assim, bem-aventurados os aflitos, se temos visto criaturas, tantas e tantas criaturas, que com as aflições conviverão até o último de seus dias? Essa, aliás, era a aflição que tomava conta do coração de Eurípides Barçanufo, um grande espírita, apóstolo lá de Sacramento, daquela região das Minas Gerais, que, oriundo do catolicismo, tinha uma imensa dificuldade em compreender justamente aquelas promessas de Jesus no Sermão das Bem-aventuranças. Como assim, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Como quando temos visto ao longo dos séculos, muitos destes famintos de justiça, sedentos de justiça e que, no entanto, desencarnam sob o guante da aparente injustiça. Como então explicar isso se nos determos nesta existência apenas? Aí a importância da vida futura. Em outras concepções teológicas já estabelecidas, em outras visões, todas as compensações então estariam nessa vida futura. E as aflições vividas por aqui seriam de alguma maneira designadas por Deus, que escolhe esse ou aquele para passar por essa ou aquela aflição, por esse ou aquele conjunto de aflições, para que então encontrassem compensação nessa vida futura, que nos era apresentada assim meio de maneira vaga, sem nos explicar muito detalhadamente o que de fato é essa vida futura, o que de fato seria esse céu ou o que de fato seria o inferno que nos esperaria além. Então Kardec, ele começa falando da insuficiência de visões que nós tínhamos até ali para explicar realmente a fundo, de maneira a se formar uma fé sólida, baseada na compreensão, mais do que simplesmente em uma aceitação cega, no que diz respeito a esse tema da justiça. E aí ele entra numa contribuição que é propriamente espírita, que parte de uma visão muito importante sobre o próprio Criador que Kardec vai trazer para nós e que vai ser em muitos momentos na obra de Kardec, na maneira pela qual ele foi concebendo a doutrina espírita, assim como em nossa própria maneira de pensar. Essa abordagem que Kardec nos traz, ela vai ser imensamente útil para que consigamos tanto raciocinar, compreender com mais clareza, com mais lucidez a obra divina, como também encontrar as respostas que ansiamos, que nos tragam aquela sensação íntima de tranquilidade, de segurança, quando de fato compreendemos o porquê das coisas.
e aquilo nos traz serenidade. A serenidade de uma fé baseada na compreensão, mais do que simplesmente numa certa construção irrefletida, numa adoção irrefletida de certos dogmas ou de certas doutrinas que nos foram transmitidas. Então, no segundo parágrafo desse tópico, Kardec diz assim: desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Então, qual é o desafio que está proposto? Conciliar as aflições que vemos no mundo, a multiplicidade de destinos, vidas tão marcadas pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, outras vidas aparentemente tão marcadas, pela sorte ou por certos privilégios, por certos favorecimentos. Conciliar isso, essa discrepância, com a ideia de uma justiça transcendente que rege todas as vidas, todos os destinos. Esse é o desafio que estava proposto. Para chegar a uma solução, Kardec parte da premissa básica. Aliás, esse é um ponto importante. Deus, para Kardec, para a doutrina espírita, é uma premissa básica. É uma compreensão, digamos assim, quase que axiomática. Algo sine qua non. Deus existe. Parte-se desse ponto, digamos assim. Por isso, a primeira questão de Livro dos Espíritos não é Deus existe ou não. A primeira questão de Livro dos Espíritos é que é Deus. O Kardec ele parte dessa premissa. E aqui, mais uma vez, partindo então da premissa de que Deus existe e mais, se Ele existe, Ele precisa atender a certos critérios para que de fato seja Deus, Ele vai servir-se desse ponto de partida para chegar a solucionar essa que é uma das questões mais graves da humanidade. Porque não foram poucos os que tentaram responder a isso. Se foram bem-sucedidos ou não, aí é uma questão que está em aberto. Mas muitos e muitos dos filósofos e pensadores ao longo da história da humanidade têm buscado responder isso. A questão da dor, a questão do sofrimento, a questão do mal, a questão da salvação, a questão de um sentido ou não da vida, tudo está associado a isso. Então Kardec parte de Deus e da visão de Deus que o Espiritismo vai propor. É muito interessante porque o Espiritismo, claro, vai nos dizer que estamos muito longe ainda de compreender Deus em toda a sua profundidade, em toda a sua grandeza. Mas já podemos compreender algo acerca da natureza divina para além de antigas compreensões que outrora mantínhamos. Então, há uma frase de Kardec no Livro dos Espíritos que julgamos muito pertinente, quando ele diz: não sabemos tudo o que ele é, mas já sabemos algumas coisas que ele não pode deixar de ser. Estamos longe ainda de abarcar a grandiosidade imensa, incomensurável do Criador, mas já sabemos algumas coisas que ele não pode deixar de ser. É esse o estudo que ele vai fazer ali, logo na primeira parte do Livro dos Espíritos, questões 10 e em diante, quando ele estuda os atributos de Deus, ou essa compreensão humana acerca de Deus, da natureza divina. Estudo esse que ele vai dar prosseguimento mais tarde no livro A Gênese, no capítulo de número 2, em que ele vai estudar bem a fundo esses conceitos associados a Deus, à natureza divina, à providência divina, aos atributos de Deus, especialmente ali no item 19, quando Kardec vai dizer, olha, uma das coisas mais importantes que a doutrina espírita nos ajuda a entender e que serve de baliza para a nossa análise de todos os demais temas é a ideia ou os conceitos
quanto aos atributos de Deus. Deus, para que seja Deus, precisa ser eterno, imutável, precisa possuir, digamos assim, precisa ter cada perfeição concebível no ápice dessa perfeição. Perfeição absoluta, perfeição suprema. Porque caso qualquer perfeição que concebêssemos não estivesse em Deus na sua condição máxima, ele já não seria mais Deus. Outro ser poderia existir maior do que ele naquele quesito, naquele atributo. Então ele vai fazendo esse tipo de raciocínio, servindo-se dessa que é uma das ferramentas mais utilizadas pela filosofia. Aliás, é um próprio ramo de estudo, de análise dentro da filosofia, que é o ramo da lógica. Kardec muitas vezes se servirá da lógica, dos mecanismos de funcionamento mais elementares da lógica para nos chegar ou para nos apresentar os seus argumentos. Então, quando vai estudar, por exemplo, os atributos de Deus em O Livro dos Espíritos, ele serve-se da lógica dizendo-nos que, caso Deus não fosse isso, chegaríamos a um problema, a um absurdo. Portanto, Deus precisa ser aquilo. Aquilo que, dentro da lógica, nós chamamos de redução ao absurdo. Eu proponho uma hipótese. A partir da proposição dessa hipótese, eu verifico as consequências dessa hipótese. Se, a partir das consequências dessa hipótese, eu chegar a alguma coisa que é claramente absurda, um absurdo, então eu concluo que a hipótese inicialmente proposta estava falsa, equivocada, ou pelo menos incompleta. Quantas e quantas vezes, portanto, Kardec vai se servir disso dentro das suas análises? Não só sobre a natureza divina, mas sobre uma diversidade de outros temas, dentre eles o próprio conceito de justiça de Deus, que vai envolver aqui um elemento chave que a doutrina espírita vai nos apresentar para que entendamos a justiça divina em toda a sua completude, em toda a sua abrangência. Kardec vai mais ou menos seguir por esse caminho. Propõe uma hipótese, vai ver que aquela hipótese conduz a um absurdo, então ele vai retificar a hipótese, apresentando a visão da doutrina espírita acerca da justiça. Então aqui ele parte desses atributos, porque no livro citado, o livro A Gênese, nesse capítulo de número 2, ele vai dizer então que os atributos de Deus são o eixo universal do nosso pensamento. O critério infalível para analisarmos qualquer teoria, qualquer ideia, qualquer conceito, em quaisquer âmbitos do pensamento humano, da filosofia, a psicologia, da moral, a religião, deveremos sempre nos basear nesses atributos de Deus que já conhecemos. Não os conhecemos todos, mas já conhecemos alguns fundamentais. Por que, diz ele, qualquer ideia, qualquer concepção que diminua ou negue um atributo de Deus, estará por isso mesmo equivocada em sua concepção. Qualquer ideia que arranhe ou nos leve a uma negação, a uma diminuição de qualquer atributo de Deus já compreendido, já acessado, essa ideia não poderá estar com toda a verdade. Porque os atributos de Deus são o grande eixo universal, diante dos quais deveremos comparar todas as outras ideias, concepções, pensamentos que viemos a conceber. Por isso que ele resgata aqui esses atributos de Deus. Ora, se Deus existe e se Deus é justo, soberanamente justo, uma justiça que seja perfeita, indefectível, portanto, que não seja parcial, uma justiça que não seja caprichosa, que não seja vingativa, partindo desse ponto de vista, digamos assim, partindo dessas premissas, a que chegaremos para conciliar as aflições que vemos no mundo com a ideia, com essa concepção de um Deus justo? É por isso que ele faz esse resgate inicialmente. Ele, em existindo, necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é, portanto, soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade.
Porque se ele agisse caprichosamente ou com parcialidade, o atributo da justiça soberana de Deus estaria ferido. E aí nós chegaríamos num problema conceitual, num problema filosófico. Então Kardec ele vai nos conduzindo realmente pela mão, ensinando-nos a pensar logicamente, racionalmente, esses temas que são temas tão caros, tão fundamentais para a humanidade. Claro que acrescentando agora elementos que outrora não existiam em nossas análises. Nas concepções que formamos em outros tempos, em outras visões teológicas sobre a justiça divina, faltavam certos elementos-chave que agora a doutrina espírita vem acrescentar, permitindo-nos encaixar as coisas no seu devido lugar. Por isso ele acrescenta, logo, ele conclui, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isto, ou isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Então nós separamos esse trechinho inicial para trazer como primeiro pilar, digamos assim, da nossa construção aqui, da visão que estamos construindo acerca da justiça divina em nossas vidas, conforme nos mostra o Espiritismo, esse é o primeiro pilar. As aflições existem, estão aí. São as mais diversas. Não há uma vida que seja igual a outra em termos de expiações, provas, aflições, angústias. Há uma variabilidade quase que infinita, senão infinita. Então isso é um fato, isso aí está. Mas, espíritas que somos, discípulos do Mestre a que nos propomos seguir, partimos também dessa premissa de que Deus existe. Se Deus existe, para que seja Deus, diz-nos Kardec, é preciso que tenha esses atributos no mais alto grau, a justiça, a bondade, a misericórdia. Juntando essas coisas, então, chegamos a conceber o seguinte, e essa é uma compreensão muito fundamental, porque por detrás de muitas de nossas aflições, ou amplificando as aflições que nascem das dificuldades que vivemos na vida, das provas, das expiações, por detrás disso existirá muitas vezes um certo senso de injustiça. Por que eu? Por que eu nesse momento? Por que eu que tenho feito isso, aquilo, outro? Talvez isso não seja bem expresso por nós, mas lá no fundo, algo que amplifica as nossas dores, que nos traz inquietude, que nos traz até uma certa revolta, é a ausência dessa compreensão que diz aqui Kardec, deve estar bem entranhada em nós, de que há uma justiça por detrás de cada aflição, de cada experiência vivida neste mundo. E se isso, somente isso, já tivesse gravado em nosso coração de maneira profunda, sobre bases sólidas, baseadas no raciocínio, na compreensão, mas também no sentimento, se somente isso já tivéssemos, com muito mais serenidade, com muito mais resiliência, com muito mais esperança, com muito mais fé, com muito mais força, passaríamos pelas nossas aflições. Porque a compreensão lúcida e sólida de que há uma justiça regendo todas as vidas. Justiça essa que é indefectível, portanto, não falha. E que não somente é justiça, mas é justiça misericordiosa e amorosa, só essa compreensão por si, meus amigos, acalenta-nos o coração, traz-nos segurança, traz-nos, digamos, bases mais seguras sobre as quais possamos pisar e caminhar nesse mundo. Mas se essa compreensão ainda não é sólida em nós, ainda não está, como diz aqui Kardec, entranhada, ainda não nos compenetramos devidamente dela, muitas vezes, ante a aflição que surge, mais desafiadora,
convidando-nos a testemunhos mais ásperos, ainda oscilamos, vacilamos, sentimos-nos inseguros, sentimos ainda uma pitadinha de revolta, que muito nos compromete ante a experiência difícil, porque cria uma brecha de sombra que muitas vezes será aproveitada pelos espíritos que não nos querem ver progredir ou avançar, ou que se conectará às sombras que nos circundam na forma de pensamentos, de ideias que não são edificantes. Essa brechazinha de sombra, essa duvidazinha que talvez ainda exista em nós, quanto à justiça divina, quanto à justiça de cada aflição e cada experiência no mundo, essa brechazinha é muitas vezes aquela que compromete toda a nossa fortaleza interior. Por isso Kardec inicia esse capítulo, um dos mais longos do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos mais delicados também, porque gira em torno justamente da dor e da aflição, falando sobre a justiça das aflições. Esse é o piso de que nós precisamos. Essa é a base por onde deveremos iniciar a nossa construção com Jesus, com Deus, o nosso amadurecimento espiritual. Estarmos muito bem compenetrados de que sim, os destinos são os mais diversos, os mais contrastantes, de que isso parece a princípio contradizer a ideia de um Deus soberanamente justo e bom. No entanto, por meio desses próprios atributos, que são a essência da natureza divina, chegamos a compreender que, tudo bem, se existem as aflições, se Deus é justo, então as aflições terão de ser justas. Necessariamente terão de ser justas. E se há um porquê, portanto, porque dizer que elas são justas é, ao mesmo tempo, dizer que há um porquê. E que esse porquê é razoável. Há uma sabedoria por detrás de tudo isso. Há um acompanhamento de nossas vidas por uma inteligência, por uma sabedoria, por um amor que em muito nos transcendem. Isso traz ao espírito que disso se compenetra uma sensação de segurança, uma sensação de amparo, uma sensação de cuidado, uma sensação de que o mundo não está ao léu, de que por mais que vejamos ainda crimes, os mais tristes e dolorosos, de que por mais que vejamos ainda aparentemente o triunfo do mal, do desvio, da corrupção, que por mais que vejamos ainda criaturas que somente ao bem se têm dedicado, serem vítimas de aparentes injustiças, apesar de tudo isso, a vida não é um caos, não está simplesmente ao léu. Existe um porquê, existe sabedoria, existe propósito, existe misericórdia por detrás de tudo isso. Então esse é o ponto de partida. Há justiça nas aflições. E aí, claro, Kardec, os espíritos, o espiritismo como um todo, não se deterá nisso. Esse é o ponto de partida, que deve estar muito bem sólido, sem o que não entenderemos todo o restante. Mas o espiritismo vai além. Se há justiça nas aflições, se todas elas têm um porquê, têm um para quê, vamos agora entender melhor qual o mecanismo dessa justiça, como ela opera em nossas vidas, no destino de cada um de nós. Quais as ferramentas a justiça divina tem, de quais ferramentas ela se utiliza para alcançar os seus fins, como ela funciona, como ela processa, quais os processos de que ela se serve dentro e fora de nós. Esse é o passo seguinte, digamos assim, a que o Espiritismo nos vai conduzir no que tange a esse tema, a esse assunto. E claro, vamos entender, à luz do Espiritismo, que estamos imersos num processo multissecular, milenar mesmo, de amadurecimento, para que compreendamos de maneira cada vez mais lúcida, adequada, racional,
essa justiça divina que preside os destinos de todos nós. Essa justiça que, sendo justamente divina, precisa refletir a perfeição dos atributos de Deus. Então, foi preciso um longo processo para que chegássemos até aqui, até os entendimentos e as compreensões que o Espiritismo hoje nos trará quanto à justiça divina. Era preciso que o nosso próprio senso de justiça fosse, ao longo dos séculos, sendo trabalhado. Senso esse que nasce com todos nós, mas que, nas etapas mais iniciais da jornada do Espírito, está ainda muito contaminado pela nossa ignorância, pelas nossas próprias paixões, falseando o nosso senso de justiça. Então, ele vai sendo depurado com o tempo, e somente com esse amadurecimento, digamos, somente com a purificação do nosso entendimento, é que vamos nos habilitando a entender a justiça numa visão mais ampla, mais abrangente. Cada detalhe de como ela se opera, de como ela processa-se na vida de cada um de nós. Então, quando a gente olha a história das revelações, por exemplo, nós vemos o longo e afanoso trabalho da espiritualidade para gradualmente ir nos auxiliando a compreender melhor o que seja tanto Deus, os seus atributos, como mesmo a expressão da sua justiça. Então, outrora, espíritos muito embrutecidos, um dos primeiros movimentos da espiritualidade, no sentido de nos impulsionar ao progresso quanto à justiça divina, foi primeiro tentar equiparar o ato com as consequências do ato. Então, outrora, um indivíduo, por exemplo, era prejudicado por um outro, e não somente aquele indivíduo era eliminado, às vezes toda a sua família ou toda a tribo. Então, não existia sequer um senso de proporcionalidade. Era um senso de justiça ainda muito embrionário, que foi gradualmente sendo trabalhado pela espiritualidade conforme as possibilidades da humanidade em cada tempo. Por isso, a visão de Deus que teremos, por exemplo, no Antigo Testamento, às vezes nos parece chocante quando analisamos do nosso ponto de vista hoje. Mas para aquele tempo já eram vitórias, já eram certos avanços, por exemplo, nesses termos. A construção de uma proporcionalidade das penas, a ideia de uma responsabilização individual que foi sendo construída também ao longo do tempo. Se a gente remonta ao Êxodo, por exemplo, no capítulo de número 20, no versículo 5, estamos ali na apresentação dos 10 mandamentos que temos no livro de Êxodo, vamos encontrar aquela ideia de um Deus que, sendo zeloso, visitaria a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª gerações. Então, ideias como essa de que, por exemplo, o pecado dos pais seria transposto para as gerações futuras, existiam à época. E só com o tempo elas foram sendo retificadas. A ponto de hoje podermos entender, à luz da compreensão espírita, que agrega um elemento-chave de entendimento aí, que é o elemento da reencarnação, que o que está sendo dito ali, que a iniquidade dos pais é visitada na 3ª e na 4ª geração, como uma prefiguração da reencarnação. O próprio Espírito que volta 3 ou 4 gerações à frente para lidar com as consequências dos seus atos de outrora. É o Espiritismo quem viria nos explicar a respeito disso. Mas isso é fruto de toda uma construção que foi construindo os pilares da justiça como a concebemos hoje. Por exemplo, a ideia dessa justiça individual. Hoje, parece-nos inconcebível, por exemplo, a ideia de que alguém poderá pagar pelos desvios de outra pessoa. Imaginemos nós hoje. Um dos filhos comete um desvio. O outro filho é que será punido por isso. Isso hoje soa-nos absolutamente absurdo, porque seria um contrassenso contra a mais elementar das compreensões de justiça. Mas isso foi construção ao longo dos séculos. Então, por exemplo, quando a gente vai ao livro de Ezequiel, capítulo 18, nós temos ali Deus, entre aspas, simbolicamente falando por meio do profeta,
recordando uma espécie de parábola que era contada naquela cultura, naquela época. Ele diz assim: que pensam vós que dizeis esta parábola em Israel? Vossos pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos foram embotados. Então, qual que era a ideia corrente ali que o profeta vai questionar, né, sendo inspirado por Deus? Os pais fizeram uma coisa, mas as consequências foram vistas no filho. E aí todo esse capítulo 18 de Ezequiel é uma revisão, digamos assim, a construção desse pilar da responsabilidade individual, que o Espiritismo vai consolidar para nós. Cada espírito será responsável por aquilo que semeou, portanto, a colheita de cada um dependerá da sementeira de cada um. Não pagaremos nós, não responderemos nós por desvios que não foram perpetuados, efetuados por nós próprios. Então, esse senso de individualidade, responsabilidade individual, hoje para nós é bem consolidado no Espiritismo, mas também é fruto de uma construção. O que nos ajuda, por exemplo, à luz do Espiritismo, a ter todo um novo entendimento sobre um conceito que é um ponto-chave da teologia, digamos, tradicional, o conceito do pecado original, em que o desvio de alguns indivíduos se perpetuou para todos os indivíduos ou para toda a humanidade. À luz da visão que temos hoje de Deus, da justiça divina que deve ser perfeita, não faz mais sentido compreender nesses termos. O pecado original, portanto, à luz do Espiritismo, será entendido de outra maneira, como sendo o que nós trazemos do nosso pretérito, as tendências infelizes, as escolhas infelizes que repercutem ainda hoje em nossa vida. Então, uma série de conceitos foram sendo amadurecidos ao longo do tempo, e em especial agora, com o Espiritismo, muitos conceitos que foram construídos secularmente, que estabeleceram uma determinada visão sobre Deus, sobre a sua justiça, serão agora profundamente renovados. Dentre eles, o já citado pecado original, por exemplo, a ideia de anjos e de demônios. Como assim, se Deus é justo, soberanamente justo, portanto, ele não é parcial, como assim ele criou então seres que desde todo sempre já estão garantidos ou já têm a sua felicidade, a sua perfeição plenamente garantidas, ao passo que outros tantos seres têm que labutar arduamente para alcançar essa felicidade ou esse céu? Então, a própria ideia de anjos como seres à parte na criação, ela atesta contra a justiça divina, que deveria ser imparcial. Também a ideia de demônios, também a ideia de céu, de inferno, a ideia de salvação, enfim, muitos e muitos conceitos, a ideia de juízo final, são absolutamente renovados a partir desse amadurecimento do pensamento humano. Então, o Espiritismo, ele vem na sequência desse processo, tomando o que veio antes, o que veio lá no Antigo Testamento, o que veio por meio do Evangelho de Jesus e dando uma explicação lógica, concatenando todas essas explicações que vieram anteriormente e construindo o edifício em bases sólidas. Por isso até Kardec, no livro Céu e Inferno, por exemplo, logo no frontispício, na contracapa, melhor dizendo, da obra, ele traz ali um trecho de um profeta, o profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11 do profeta Ezequiel, quando ele nos diz, em tese, dando voz ali, né, à palavra divina: em verdade juro, diz Deus, que não desejo a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o seu mau caminho e que viva. Então Kardec ele vai buscar na abertura do livro Justiça Divina segundo o Espiritismo uma fala do Antigo Testamento, para nos dizer assim: olha, lá nós já temos os elementos básicos de construção dessa justiça que hoje compreenderemos. Apenas precisamos entender melhor o que está lá, o contexto da época, o que foi apresentado conforme as possibilidades dos espíritos da época, mas tudo faz parte de um mesmo processo. A construção do nosso entendimento de justiça, agora mais condizente com o conceito mais amplo também que temos de Deus e dos seus atributos. Outrora, concebíamos um Deus
que trazia em si muitas das características humanas, um Deus vingativo, um Deus ciumento. Era a maneira como conseguíamos pintá-lo, entendê-lo àqueles tempos. Hoje, a nossa visão de Deus será bastante diversa. Isso, naturalmente, impactará a nossa visão sobre a justiça divina. Mas para que a gente consiga penetrar ainda mais no funcionamento da justiça divina, conforme o Espiritismo nos apresenta, há um elemento que é absolutamente essencial aqui e que, de fato, será talvez o elemento mais novo que o Espiritismo irá trazer para a concepção da justiça dentro do cristianismo. Então, o Espiritismo é uma doutrina cristã, como nós sabemos, porque nos propomos a seguir a mensagem do Cristo. Contudo, ele vai diferir das visões cristãs ditas mais tradicionais, aquelas mais consolidadas, vai divergir, digamos assim, de maneira profunda, porque traz alguns elementos realmente novos dentro dessa concepção, dentro dessa compreensão. E aqui esse elemento-chave para que entendamos a justiça divina conciliada, digamos assim, com essa multiplicidade dos destinos, sem que isso represente um arranhão, uma diminuição de algum atributo de Deus, por exemplo, da sua justiça, é o elemento da reencarnação. Elemento esse que o próprio Kardec, a princípio, tinha dificuldades em aceitar. Como ele mesmo vai dizer em alguns artigos da Revista Espírita, quando fala a respeito da pluralidade das existências, como que essa ideia surgiu, como que ele foi amadurecendo, digamos, a sua visão acerca dessa ideia, ele fala que, a princípio, quando os espíritos trouxeram pela primeira vez essa ideia, ele tinha uma certa resistência. Mas o que o foi convencendo a respeito da reencarnação e que, de fato, ela é parte sine qua non da vida como ela foi concebida e estruturada por Deus, do processo de evolução dos seres? Primeiro, a multiplicidade das fontes. Então, os espíritos aqui, acolá, em outro lugar, por médiuns os mais diferentes, os mais diversos, com formações diferentes, começaram a falar sobre o mesmo assunto. Então, aquilo que ele definiria, como que o controle universal do ensinamento dos espíritos, aquilo foi uma das coisas que o foi abrindo, predispondo a acolher aquela ideia. Os espíritos, em sua generalidade, estão falando sobre isso. Então, alguma coisa deve ter por detrás disso. Mas mais do que isso, o que realmente foi fundamental para Kardec acolher a ideia da reencarnação foi justamente a questão da justiça divina. Porque Kardec, fazendo esse exercício que nós fizemos aqui, ele pensava consigo: suponhamos que não há reencarnação, que cada ser, de fato, só tenha uma existência. Então, estabeleçamos isso como hipótese. Também são premissas nossas. Deus existe e Deus é soberanamente justo. Ele não pode ser parcial, ele tem que ser equânime para com todos os seus filhos. Qualquer privilégio, qualquer favoritismo atesta em contrário à soberana justiça de Deus. Esse atributo estaria diminuído e ele já não seria mais Deus. Então ele pensava consigo: eu tenho a hipótese, há uma só vida, uma só existência. E tem a premissa: Deus é perfeitamente justo. Tenho também os fatos que me mostram que os destinos são os mais diversos. As aflições não são igualmente distribuídas. Pois bem, como eu junto tudo isso numa compreensão coesa? Como conceber um Deus que seja perfeitamente justo, se cada um de nós tem somente uma existência e essa existência é tão diversa em sua natureza e em suas experiências? Alguns, já do ponto de partida, avançam com uma enfermidade congênita. Alguns vivem por alguns meses, alguns dias, ao passo que outros viverão 100 anos. Alguns têm a vida inteira marcada por carências,
por penúria, por dificuldades de toda sorte. Outros têm uma existência abundante, profícua, que parece realmente fluir com muito mais leveza. Então Kardec ele foi pensando nesses termos, baseando-se nesse senso de justiça que hoje temos a partir dessa compreensão dos atributos de Deus. Qualquer um de nós aqui, em analisando, por exemplo, uma relação de família, pai e filhos, qualquer um de nós estranharia, soaria absurdo que um pai privilegiasse um filho em detrimento dos outros, com recursos, com possibilidades, com oportunidades que aos outros seriam vedadas. Isso, do ponto de vista terreno, já nos choca. Deus, então, em sua justiça, seria menor do que as próprias criaturas humanas, que, sendo imperfeitas, já têm algum senso de justiça. Por isso a herança é repartida igualmente entre os filhos. Por isso a responsabilidade é individual. Então, partindo desse tipo de análise, Kardec é convencido da necessidade da reencarnação para que Deus pudesse seguir sendo Deus. Caso contrário, Deus deixaria de sê-lo. Chegaríamos a um absurdo, porque seria impossível conciliar a justiça soberana de Deus com a multiplicidade dos destinos. Por isso, sempre que falam da reencarnação, os espíritos vão associá-la, na maioria das vezes, à ideia da justiça divina, dizendo-nos que a reencarnação é um dos elementos mais centrais para que compreendamos o funcionamento da justiça divina. Ou seja, que para que consigamos abarcar a justiça divina em sua abrangência, em sua amplitude, em sua sabedoria, não poderemos nos deter numa visão estreita da vida, que leve em consideração apenas o que ocorre do berço ao túmulo. A partir do momento em que compreendemos que todos somos espíritos, que temos trilhado os caminhos deste mundo já há muitos séculos, vivido as mais diferentes experiências, condições, circunstâncias, feito as mais diversas escolhas, das felizes às infelizes, vamos incorporando à nossa análise da justiça divina operando em nossas vidas elementos que são absolutamente essenciais. Porque se antes era impossível conciliar a multiplicidade dos destinos se considerássemos apenas uma existência, agora, quando consideramos a multiplicidade das existências, o que não encontramos numa existência poderá ser encontrado em outra. A causa justa de uma aflição que não foi encontrada em uma existência poderá ser encontrada em outra existência anterior a esta em que atualmente nos encontramos. Então, os nossos panoramas, os nossos horizontes se ampliam e o que não conseguimos enxergar, digamos, do vale em que nos encontramos outrora, ao subirmos o monte, se nos mostra tão mais claramente. A sabedoria divina se revela, a justiça divina se nos apresenta, tal qual é. Por isso, na questão de número 167, do Livro dos Espíritos, os espíritos, ou melhor, Kardec pergunta aos espíritos, qual o fim então objetivado com a reencarnação? E os espíritos dirão, expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Sem esse elemento, sem essa pecinha fundamental que faltava, onde a justiça? Como conceber a justiça divina? No entanto, em colocando essa peça no devido lugar, eis que tudo se encaixa. Temos, sim, muitas aflições que hoje vivemos, cujas causas estão na atual existência. As consequências infelizes da nossa negligência, da nossa invigilância, da nossa imprudência, do nosso desmazelo, da nossa indisciplina. Então, se analisarmos a fundo, num esforço sincero e metódico, veremos que muitas das nossas aflições terão suas raízes nesta existência mesma. Mas, por outro lado, existirão aflições, acontecimentos, cuja raiz, cuja causa não encontraremos aqui. Especialmente quando analisamos essas que já acompanham o ser desde o berço,
Como explicar, portanto, se a alma foi criada ali no ato da concepção, como conceber? Deus teria então sorteado aquele espírito para lidar com essa ou aquela dificuldade? Mas por que então este e não os outros, ou todos os outros? Não seria isto uma parcialidade? Chegamos sempre a um absurdo. Daí a ideia então de pré-existência da alma, e não só de pré-existência, de existências anteriores, em que o que agora se configura uma aflição encontrará a sua raiz, a sua gênese, causas anteriores das aflições, como Kardec vai trabalhar no capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo. Logo após a justiça das aflições, ele trabalha tanto causas atuais das aflições como causas anteriores das aflições, demonstrando que, sim, há sempre uma justiça, há sempre um porquê, há sempre um para quê, mas para que compreendamos isso, é preciso olharmos de mais alto, é preciso alargarmos o nosso horizonte de compreensão, e nesse sentido, a reencarnação é fundamental. Mais adiante, ainda em O Livro dos Espíritos, questão de número 171, Kardec perguntará aos benfeitores, em que se fundamenta, em que se funda o dogma da reencarnação. É interessante notar que Kardec se serve da palavra dogma, aparentemente um contrassenso ante o Espiritismo, que se propõe uma fé racional, mas é preciso entendamos aqui o que ele quer dizer por dogma. Não a verdade imposta ou a ideia, o conceito imposto sem reflexão. Dogma aqui como uma verdade a que chegamos depois de muito raciocinar. Uma verdade que sem ela a criação não faria sentido. Sem ela o quebra-cabeça, digamos assim, não estaria completo. O mecanismo não funcionaria sem essa pecinha. Portanto, dogma no sentido de uma verdade fundamental, não que foi imposta, mas que foi alcançada pela reflexão e pelo raciocínio, como de fato se deu com ele. E em falando no que se fundamenta esse dogma da reencarnação, os espíritos respondem a Kardec, dentro daquilo mesmo que ele próprio viveu. Duas as coisas em que se fundamenta esse dogma, dizem os espíritos, na justiça de Deus e na revelação. Foram as duas coisas que levaram Kardec a se abrir à compreensão e à aceitação da reencarnação. Primeiro, a revelação dos espíritos, de muitas fontes, por meio de muitos médiuns, vários espíritos tratando do mesmo tema, apontando para o mesmo sentido, portanto, um controle universal do ensinamento dos espíritos. Mas o que mais alimentou, digamos assim, esse processo, essa aceitação de Kardec foi justamente a compreensão de que sem isso, onde a justiça perfeita de Deus? Chegamos, portanto, à reencarnação por meio da qual a justiça divina vai se cumprindo, vai se desenvolvendo no transcurso dos séculos incontáveis. Mas, já que entendemos então que para compreender a justiça é preciso analisar a vida do espírito de maneira mais ampla, não simplesmente um recorte, uma existência, mas entendendo agora que todas as nossas existências são solidárias entre si e que as repercussões de nossos atos, elas não somente estão restritas à atual existência, mas repercutem em existências futuras, como de fato se dá, como funciona a justiça divina? Sabemos que a reencarnação é uma ferramenta, é um meio através do qual ela se manifesta. Mas quais são os mecanismos, propriamente, de que ela se serve para alcançar o seu fim? Aqui há um outro ponto importante. Qual o fim da justiça divina? Qual a finalidade a que ela visa sempre? É preciso tenhamos isso bem claro para nós, para não incorrermos em más interpretações quanto à justiça de Deus. Deus, além de ser justo, é misericordioso, como aprendemos com Jesus, com os Espíritos. E mais do que isso, tudo que há, todas as leis que Deus estabeleceu, elas visam o objetivo último da criação, que é a evolução de todos os espíritos, de todos os seres em direção a Deus. Então, todas as vezes que formos analisar a justiça divina, seja
filosoficamente, seja ela operando em nossa vida, é preciso termos em conta sempre isso. A justiça divina, ela sempre visa o fim último da criação, que é a evolução dos seres. A felicidade a que estamos destinados, a condição de espíritos puros, que é a nossa destinação. E se assim é, ela sempre visa, portanto, nos aprimorar, nos educar, nos trazer de volta ao caminho do qual nos afastamos. É preciso não percamos isso de vista para não entendermos erroneamente, para não falsearmos o funcionamento da justiça divina em nossas vidas. Então, assim é, a justiça, ela visa sempre nos aprimorar, ela visa sempre retificar posturas, caminhos, escolhas que em nossas vidas não têm sido os melhores. E basicamente, a justiça divina ela vai operar em nossas vidas em dois níveis, ou diríamos em dois planos. Há uma justiça imanente e há uma justiça transcendente. Poderíamos dizer também, há justiça em nós e há justiça por nós. Porque Kardec ele vai se debruçar sobre como a justiça opera em várias questões do Livro dos Espíritos, especialmente também no livro Céu e Inferno. Quando nós vamos, por exemplo, ao capítulo 7 do livro Céu e Inferno, temos um dos trechos ali, um trecho até extenso da obra de Kardec, mas um dos trechos mais lúcidos, mais claros, mais lógicos sobre um tema tão delicado quanto este, tão debatido ao longo dos séculos, que é conhecido como Código Penal da Vida Futura. Ali nós temos um tratado, um manual de lucidez, de lógica desse pensamento kardeciano, que é talvez o seu maior legado, mais do que as obras propriamente, é o modo de pensar que Kardec nos ensinou. Porque sempre uma consequência, uma dedução está apoiada no que veio antes. E sempre tudo faz muito sentido a partir dessa visão panorâmica que o Espiritismo nos propõe. Então, Kardec ele vai se debruçar sobre esse funcionamento da justiça divina. E, por exemplo, uma questão que ele vai se fazer é a seguinte: então, como é que é essa questão da justiça de Deus? Deus fica olhando para cada uma das suas criaturas e sentenciando cada uma delas por cada ato que se afaste das suas leis? É assim que funciona a justiça divina? Por exemplo, essa é a pergunta que Kardec faz na questão de número 964 de O Livro dos Espíritos. E os Espíritos então responderão: Deus é mais sábio do que isso. Digamos que implícita nessa resposta está a seguinte mensagem também: deixai para trás aquela visão que trazeis de um Deus sentado lá num trono, num tribunal, com um martelo, acompanhando cada gesto dos seus filhos para estabelecer ali sentenças. Deus, sim, acompanha cada filho seu, conhece cada criatura nesse universo infinito como nenhum outro ser, como nenhum outro ente, nenhuma outra força nos conhece tão bem quanto Deus. A providência divina acompanha a vida de cada um de nós, zela por todos nós. Mas Deus é infinitamente sábio e estabeleceu mecanismos mais funcionais, mais inteligentes para a expressão da justiça divina. Então, respondem os Espíritos: Ele estabeleceu limites. Toda vez que violais esses limites, sentis as consequências. E eis aí a manifestação da justiça divina em nós. Então, uma coisa básica: o corpo tem lá os seus limites fisiológicos. Se eu como mais do que é o adequado, do que é justo, do que é o equilíbrio, o corpo em si manifesta as consequências infelizes desse excesso. De termos nos afastado, digamos, da lei natural, porque a lei natural, ela versa não só sobre a matéria, não só sobre o nosso corpo, por exemplo, mas também sobre o universo moral. Tudo é lei divina, lei natural.
Então, quando nós nos apartamos das leis materiais que zelam pelo equilíbrio do nosso corpo, acionam-se mecanismos naturais que representam o convite ao equilíbrio, a retomada do equilíbrio, digamos, à medida justa das coisas em nós. Da mesma forma, moralmente. Todo afastamento das leis morais que regem o universo gera consequências em nós, que serão proporcionais ou que estarão associadas ao nível de amadurecimento de cada espírito. Então, a lei divina em nós manifesta na consciência. Toda vez que a violamos, por exemplo, nos vícios a que nos entregamos, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, todo ato infeliz vai gerando, em níveis crescentes, cada vez mais incômodos, algo no plano consciencial do ser. Quanto mais maduro o espírito, maior será esse incômodo, porque mais elementos já tem ele de discernimento. Portanto, mais sensível é a essa manifestação da justiça divina em si. E aí a gente vai vendo como cada coisa vai encaixando no seu devido lugar. A justiça divina, ela é imanente, ela se manifesta em cada espírito, porque cada espírito está num certo patamar, tem um nível de discernimento, portanto, um nível de responsabilidade. E aí, o grande tribunal, portanto, onde se manifesta essa justiça divina é o tribunal da consciência, que acenderá o alerta, que manifestará o seu desagrado toda vez que das leis morais, das leis divinas, nos afastarmos. Alguém poderá dizer, mas existem espíritos que fazem o mal e parecem nem sentir. Não há arrependimento, não há remorso algum. Primeiro, que isso é um indicativo de que são espíritos menos sensibilizados, espíritos menos lúcidos do ponto de vista do entendimento da lei divina. Mas, cedo ou tarde, os seus desvios se farão sentir. Por mais que intentem abafar a voz da consciência, cedo ou tarde é lá de se manifestar. Também com isso, todo desvio da lei divina vai representando uma série de marcas, digamos assim, que vamos arquivando, registrando em nosso próprio corpo perispiritual ou perispírito, que, como diria Leon Denis, vai arquivando, vai registrando cada pensamento nosso, cada desvio perante a lei, vai aqui gerando certos desajustes, certos desequilíbrios que cedo ou tarde também se manifestarão. Então, um dos mecanismos essenciais de funcionamento da justiça divina em nossas vidas se dá por meio dessa justiça imanente, da justiça divina em nós. Assim como um excesso de natureza física é naturalmente, entre aspas, punido, ou seja, as consequências logo são sentidas pelo próprio excesso, também um excesso, um desvio, moralmente falando, será ou gerará, acarretará consequências naturais e consequentes a esse próprio desvio. Então, por isso, quando vai descrever no Código Penal da Vida Futura o funcionamento, digamos assim, da lei divina, como ele a resume, lá no último item do Código Penal da Vida Futura, Kardec vai nos dizer que esse funcionamento se dá muito em decorrência da própria manifestação daquela imperfeição, daquele vício, ou seja, o desvio da lei, ele já é em si mesmo o alerta para que o espírito compreenda que não é justo, não é adequado, não é o melhor caminho seguir por aí. Então, a inveja, o ciúme, o ódio, em si mesmos já são o próprio sofrimento que indica, que alerta o espírito de que não vale a pena cultivar esse tipo de pensamento, esse tipo de postura, esse tipo de escolha vida fora. Então, Kardec vai transportar para dentro de nós muitos dos conceitos que outrora estavam fora de nós. Céu, inferno, sofrimentos que antes seriam vividos lá fora, ou bem-aventuranças vividas a partir
de um cenário ou de uma instância em que estaremos no universo, agora estão aqui dentro de nós, sendo construídos, mantidos ou transformados dia a dia a partir de nossas escolhas. Não é preciso esperemos a desencarnação para compreender ou raciocinar sobre o que nos aguarda além. Céu e inferno que veremos no mundo espiritual serão simples reflexões, o estado em que lá estaremos, a região espiritual em que nos encontraremos, serão simples reflexões, reflexos do céu e do inferno que temos construído desde já, a partir das escolhas de cada dia. E toda escolha que se afaste da lei do bem, do amor, que se afaste da verdade, da luz, da indulgência, da misericórdia, já acarreta em si uma certa soma de sofrimento, indicando que não é aquele o caminho a seguir. Por outro lado, toda escolha em harmonia com a lei divina, toda escolha pelo bem, pela verdade, pela luz, já traz em si uma carga de satisfação, de felicidade, de paz, que é um indicativo para o espírito de que aquele é o caminho a seguir. Então essa é a justiça divina imanente operando dia a dia em nós. No que diz respeito aos cuidados, zelos, equilíbrios que precisamos manter para com o corpo, porque ser justo é também isso, zelar pelo instrumento que nos foi dado, como também o cuidado que devemos ter, o zelo, o compromisso, por moralmente também nos mantermos associados à lei divina, para que construamos em nós a felicidade que nos é possível desde já. Então essa é a justiça imanente. Kardec vai nos dizer, em o livro Céu e Inferno, que o nosso sofrimento estará na medida, poderíamos dizer, o nosso céu estará na medida, terá a proporção das imperfeições que ainda escolhemos cultivar. Imperfeições muitas vezes já identificadas, mas que relutamos em transformar. Então o nosso céu, o nosso inferno estarão na medida ou serão proporcionais às imperfeições que ainda mantemos ou às virtudes e perfeições, aperfeiçoamentos que estamos buscando construir. Em síntese, é a visão da justiça divina operando na vida de cada um de nós que Kardec vai nos trazer, recuperando uma frase do próprio Mestre, que, nas palavras do próprio Kardec, é a mais profunda, a mais sábia síntese de toda a justiça divina. Não por acaso, não poderia ser diferente, foi proferida pelo próprio Mestre. A cada um segundo as suas obras, tanto aqui neste mundo quanto além, tanto nesta existência quanto em outras. A justiça imanente operando em nós. Mas existe também uma justiça transcendente, uma justiça, digamos, que opere fora de nós, sob a batuta, sob a condução daqueles agentes de Deus, do Cristo aqui na Terra, que prezam, que têm esse compromisso de nos ajudar a progredir. Então, uma coisa é a justiça que vai se manifestando em nós, na atual existência ou em futuras existências, porque também os excessos, por exemplo, cultivados na atual existência, se traduzirão em futuras existências nos desequilíbrios, nos problemas que se manifestarão no nosso próprio corpo. Enfermidades, por exemplo, de origem obscura, aparentemente inexplicáveis ou difíceis de conceber, encontrarão sua gênese, a sua raiz em existências pretéritas, quando o espírito, por uma série de posturas inadequadas, foi acumulando em si, em seu próprio corpo perispiritual, desequilíbrios, desajustes que impactarão na formação, por exemplo, de um novo corpo, em uma nova existência. É a justiça funcionando em nós. Mas também existem as circunstâncias que vão se conjugando ao longo da vida para estarem, digamos, a serviço do nosso progresso, para nos estimularem a progredir ou para nos apresentarem, digamos, as circunstâncias, as experiências que nos serão mais necessárias conforme a trajetória que construímos até ali. Então, um tema que Kardec vai trabalhar muito com os espíritos, questões 258, por exemplo, em diante, do Livro dos Espíritos, é o tema da preparação de cada existência, de cada nova encarnação. E ali diz Kardec que boa parte do nosso livre-arbítrio é exercido
nesse processo de nos prepararmos para uma nova encarnação, porque, dizem também os Espíritos, do lado de lá, a nossa visão é bem distinta da visão que nós temos do lado de cá. Que Kardec pergunta assim: os Espíritos participam do planejamento de uma nova encarnação? E os Espíritos respondem que sim, muitas vezes participam bem ativamente. E aí Kardec faz a pergunta que talvez todos nós faríamos, questão 266 de Livro dos Espíritos. Vem cá, mas se eles participam, não é natural que eles escolham existências as mais tranquilas e fáceis possível? Não é natural que a criatura almeje uma vida tranquila, uma vida sem tantas lutas, sem tantas dificuldades? E os Espíritos então responderão: a vós pode parecer que sim, mas do lado de cá cessa a ilusão, e outra é a maneira de ver do Espírito, porque lá ele vê as coisas de mais alto, lá ele vê o que talvez aqui não conseguimos ver em maior detalhe, porque ele consegue ver o que veio antes, o porquê do que ele viveu até ali, as consequências das escolhas que ele fez na última existência que acaba de deixar, os impactos disso em outras vidas. Então lá, vendo de cima, vendo também toda a trajetória pretérita, o Espírito tem uma outra compreensão da vida que vem construindo para si, e mais, lá ele vê com mais clareza para onde vai. Vê a brevidade, a efemeridade de tudo aquilo que buscamos às vezes desesperadamente no mundo e que estará por detrás de nossos maiores desvios. Desviamos-nos da rota a seguir, do progresso do espírito que somos, para buscar mais fortuna, para buscar mais prazer, para buscar mais poder, estando no mundo espiritual um pouco mais desconectados, desligados da matéria, aquilo que aqui parecia tão essencial, a ponto de nos levar a violar a nossa própria consciência para o conquistarmos, do lado de lá parece tão pobre, tão efêmero, porque vemos horizontes tão mais amplos que nos esperam. E aí, naturalmente, é completamente diversa a maneira de enxergar a vida do Espírito. O seu senso de justiça do lado de lá estará menos contaminado pelas paixões, até porque estará também amparado por espíritos mais sábios do que ele. Então, participaremos do nosso planejamento reencarnatório. E mais, desligados um pouco mais da matéria, a nossa consciência se fará ainda mais clara. E por isso também ainda mais firme diante dos desvios que até ali temos cometido. E é então que veremos muitas vezes o próprio Espírito solicitar as experiências desafiadoras da futura existência, que estarão a serviço da justiça divina, coordenadas essas experiências, essas circunstâncias, pelos benfeitores espirituais que velam pelo seu destino, mas sempre com a aprovação de Deus, o Supremo Senhor que zela pelos destinos de todos nós. Então, se temos a justiça a operar dentro de nós próprios, na consciência, no incômodo que nos é gerado e que nos atesta que estamos desviando da lei, se temos a consciência, melhor, a justiça operando em nós mesmos, na forma dos desequilíbrios que nós mesmos imprimimos ao corpo perispiritual e que se traduzirão em futuras existências, em enfermidades, em complexos, os mais diversos às vezes, de culpa, em transtornos e tal, que acompanham o espírito em decorrência de sementeiras pretéritas, também temos a preparação de experiências que visam nos educar e que são expressões justas, vivências justas, que vão nos ajudar a repensar posturas outrora adotadas. Assim veremos a carência de recursos monetários, assim veremos os espíritos que farão parte do nosso círculo reencarnatório, escolhidos a dedo por esse conselho, digamos, do mundo espiritual, do qual fazemos parte, e que servem para o propósito de nossa evolução, de nosso amadurecimento, enfim, até os cenários, as provas e expiações mais marcantes que viveremos ao longo de nossas vidas estarão também a serviço dessa mesma justiça divina. Estarão também servindo para nos educar, para nos
reaproximar do caminho do qual outrora nos afastávamos. Tudo isso, toda essa visão tão mais ampla, envolvendo tantos elementos e acima de tudo, tanto investimento de amor e misericórdia, visando sempre não o punir pelo punir apenas, mas a experiência despertadora, libertadora, a consequência natural que seja educativa, tudo isso é o que o Espiritismo vai nos apresentando a partir da visão panorâmica que nos abre com os conceitos-chave que nos apresenta. Da reencarnação, da consciência, do funcionamento dos mecanismos dessa justiça em nós e fora de nós, a partir das circunstâncias que vamos vivendo, tudo ajustado, devidamente ajustado, tudo justificadamente preparado, digamos assim, para nós, conforme as nossas necessidades espirituais específicas. Essa a visão, esse é o panorama que o Espiritismo vai nos abordando. E para tanto, para entendermos melhor isso à luz do Espiritismo, recordamos-nos aqui de uma mensagem do nosso querido benfeitor Emmanuel, mensagem essa que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo de número 110, quando Emmanuel recorda uma fala, capítulo de número 110, havia falado do capítulo 100, capítulo de número 110, quando Emmanuel recorda uma fala muito conhecida do Evangelho, num dos discursos mais interessantes, registrado apenas pelo evangelista João, no capítulo de número 3 do seu Evangelho, recurso esse que, à luz do Espiritismo, ganhará conotações tão mais amplas. Estamos a falar do conhecido discurso, debate entre Jesus e Nicodemos. Quando Jesus diz a ele, no versículo 7 desse capítulo, não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus aqui traz uma lei, necessário vos é nascer de novo. Esta fala do Mestre, ao longo dos séculos, foi entendida de outra maneira, que não envolvesse a reencarnação. Uma ideia mais associada a certos sacramentos, a certos rituais, ou uma ideia de uma renovação dentro da própria vida, mas não necessariamente múltiplas vidas. Com o Espiritismo, contudo, fica-nos claro esse entendimento, dentre outras interpretações possíveis, mas fica-nos claro esse entendimento. Necessário vos é nascer de novo. É da lei divina. É recurso essencial por meio do qual Deus vai preparando os seus filhos para a sua grandiosa destinação, ao longo de muitos séculos, de muitos corpos, de muitas e muitas experiências. E então, ao falar sobre essa frase de Jesus, Emmanuel nos diz: a palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível em outras denominações, em outras visões religiosas. Criaram ali outras interpretações para essa fala. Mas, para nós aqui, é suficientemente clara. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Aquilo que não encontramos nessa existência, encontraremos em outras. Mas alguém poderia então objetar, e essa é uma das principais objeções de muitos perante o Espiritismo, mesmo aos tempos de Kardec, ainda hoje, mas qual a finalidade disso então, se eu não me recordo do que fiz? Que justiça divina seria essa em que estou aqui sofrendo, labutando para me ajustar por conta de algo do qual sequer me lembro? E aí Kardec, mais uma vez com a sua lucidez, vai tratar disso. Questão 393 do Livro dos Espíritos, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre o esquecimento do passado, realçando para nós mais uma vez, tanto a sabedoria da lei divina, quanto a sua misericórdia.
se já nos é difícil a jornada por aqui, tendo o esquecimento, o véu temporário do esquecimento a nos auxiliar, quão mais difícil então seria a existência se de tudo nos recordássemos. Se soubéssemos exatamente quem são as pessoas que hoje fazem parte de nosso círculo mais estreito, se soubéssemos exatamente o que elas fizemos ou o que elas nos fizeram, quão mais difícil não seria a existência, quão mais difícil não seria renovar hábitos infelizes se a todo tempo nos lembrássemos daquilo que por séculos temos cultivado. Em colocando um véu sobre o pretérito, tanto nos auxilia Deus a realmente nos abrirmos para o novo, novos hábitos, novas posturas, como nos exime Ele, pelo menos por hora, de lidarmos com o imenso fardo, peso de lembranças claras sobre um pretérito da humanidade que, basta ver a história, não é dos mais belos ou luminosos. Nosso pretérito não destoa muito daquilo que vemos no pretérito da própria humanidade terrestre. Por isso é por misericórdia que Ele assim o faz, tanto para estimular a renovação, como para que aqui pudéssemos contar com algo de um auxílio, de um suporte, já que a vida em si mesma será tão árdua, terá tantas lutas. Nos dá Ele, Deus, aquilo de que carecemos para nos retificar perante o passado. A intuição dos pontos em que falhamos, e todos nós aqui temos, aquela intuição, aquela sensação, esse é o meu ponto nevrálgico. Essas questões são as mais delicadas para mim, fruto do nosso autoconhecimento. Sabermos o que de fato foi a nossa história até aqui. Quem se conhece sabe quais são as suas fragilidades e sabe, portanto, aquilo que por hora precisa saber quanto ao seu passado. Então Deus nos dá a intuição, as nossas tendências pretéritas, como também nos dá a consciência que é o nosso guardião, é a nossa grande orientadora quanto ao porvir. Tendo a consciência e tendo a tendência das nossas fragilidades, ou a intuição das nossas fragilidades, temos aquilo que precisamos do pretérito. Mas, como disse aqui Emmanuel, sem a reencarnação, mesmo que não nos recordemos do pretérito, com ela, melhor dizendo, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Mesmo que não saibamos exatamente o porquê, agora vivemos isso, sabemos que há uma justiça, é uma justiça misericórdia, é uma justiça perfeitamente equitativa e, pelas tendências, conseguimos sondar onde foi que tropeçamos, porque o que hoje vivemos, as dificuldades, as dores, guardam sempre uma relação com os pontos em que outrora tropeçamos. Prossegue Emmanuel dizendo: o homem, todos nós os que aqui estamos encarnados, ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Nós ainda não temos dimensão. O Espiritismo começa a abrir para nós essa dimensão, ensinando-nos, por exemplo, justamente o que comentávamos agora. Temos sim vidas e vidas aqui dentro arquivadas, mas por misericórdia estão momentaneamente encobertas. Um dia serão acessadas, mas quando já tivermos a condição para fazê-lo, sem que isso nos comprometa ou nos perturbe demasiadamente. Por misericórdia estamos aqui momentaneamente com o véu do esquecimento. Por misericórdia estamos aqui com todos esses recursos que o Espiritismo nos traz, sem que o nosso passado seja feito assim de muito merecimento ou de mérito. É mais por misericórdia. Eu me recordo do caso de uma pessoa, certa feita, contando a sua experiência pessoal, e ela dizia que estava há muito tempo afastada de uma busca espiritual, né, de um esforço mais profundo quanto ao seu progresso, quanto ao entendimento da vida, e ela então sofreu um acidente muito grave que quase levou à sua desencarnação. Mas ela mencionava que durante o acidente, assim, o processo de ser conduzida até o hospital e tal, ela teve uma experiência espiritual em que, assim como o seu corpo era transferido para um hospital, ela em espírito sentia-se sendo levada para um hospital no mundo espiritual, amparada por enfermeiros, e ela se lembra da construção translúcida, muito bela e tal. E ela diz que nesse momento
passou um filme da sua vida se lembrando de como vinha vivendo até ali, de maneira negligente, sem qualquer busca mais profunda de autoconhecimento, de transformação íntima. E, no entanto, ela se via ali auxiliada daquela maneira, com tanto carinho, com tanto amor. Ela sentiu-se profundamente tomada por uma gratidão, por aquele amor tamanho que ela não conseguia sequer mensurar. E ela então diz que na sua mente pensou consigo, mas o que eu fiz para merecer todo esse suporte, todo esse auxílio? Quando então ouviu a voz de um benfeitor que lhe dizia: mas é justamente por isso, porque você ainda não fez. E em geral assim é a nossa vida. A gente recebe tantos recursos, não é porque fizemos, em geral é porque ainda não fizemos. Para que com esses recursos possamos nos engrandecer, nos dignificar perante a nossa própria consciência, para que um dia tenhamos algum mérito, mas por ora é muito mais misericórdia mesmo. A possibilidade de termos um novo corpo, seja ele como for, com deficiências ou não, de termos uma nova encarnação, seja ela como for, com muitos ou poucos recursos, com saúde ou não, é a expressão da misericórdia junto de nós agora. Então, nós ainda não percebemos toda a dimensão dessa misericórdia. Com a doutrina espírita, nós estamos desbravando aos poucos, nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados, Às vezes, o punir pelo punir, sem uma finalidade educativa. Mas na justiça divina não é assim que funciona. A providência corrige amando, diz-nos aqui Emmanuel. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas, determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Então, como Deus opera, como fundamentalmente opera a justiça divina? Toma, meu filho, mais uma oportunidade, mais um corpo, claro, lidando com as consequências da sementeira do pretérito, mas sempre uma porta de esperança aberta. Porque outra coisa que o Espiritismo vai renovar profundamente no que tange a justiça divina é a ideia de que penas eternas seriam possíveis. Como conceber? Por falhas, por equívocos limitados no tempo, um sofrimento ilimitado no tempo. Como conciliar isso à ideia de um Deus soberanamente, perfeitamente justo e bom? Não há, portanto, penas eternas. Há sim sempre uma porta aberta, sem isenção de consequências, sem sermos eximidos da colheita, conforme a sementeira que foi feita, mas sempre uma porta aberta de esperança. E toda vez que nasce um ser neste mundo, é o atestado dessa confiança de Deus em nós. É a expressão maior da misericórdia divina que dá a um espírito mais uma oportunidade. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Só a sabedoria divina, na consciência de cada um, consegue definir as nuances, atenuantes, agravantes dos feitos, dos atos, das escolhas de cada espírito. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias por detrás ou que provocaram um crime. E assim conclui Emmanuel: o algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede de compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor, entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção do temporário esquecimento. Então, por meio das tramas do destino, dos espíritos que são entrelaçados no seio de uma família, de uma casa espírita, do contexto de uma comunidade, por meio disso, com a bênção do temporário esquecimento, Deus vai silenciosamente, no transcurso dos séculos, quebrando os círculos viciosos de ódio
de ressentimento, de mágoa, de vingança. E por meio da ternura de um filho, por meio da convivência familiar, por meio do trabalho em equipe, vai transformando esses mesmos laços, outrora tão destrutivos e tão escravizantes, vai os convertendo em laços benditos de amor, em alavancas luminosas de progresso, pela bênção da reencarnação amparada por esse esquecimento. Eis uma nesga, digamos assim, um singelo recorte do que é a justiça divina, conforme o Espiritismo nos apresenta, operando, funcionando em nossas vidas. Em nós, mas também por nós. A partir da nossa própria consciência ou daquilo que em nós imprimimos, construímos a partir das sementeiras pretéritas, mas também as circunstâncias devidamente preparadas por aqueles que zelam por nós no transcurso de nossa jornada evolutiva. Tudo atendendo a um propósito: elevar-nos cada vez mais à nossa sublime e grandiosa destinação. E temos a certeza de que, quanto mais esclarecidos estivermos pela luz do Evangelho de Jesus, pela verdade que o Espiritismo nos traz, mais seremos nós aqueles que ansiaremos por de fato nos quitar perante a própria consciência, perante a justiça soberana e indefectível de Deus. Por isso me recordo uma mensagem muito interessante também do Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, chamada Pediste, em que ele nos responderá, digamos assim, uma perguntinha que talvez muitas das vezes ainda surja em nossa consciência, em nossos pensamentos. Mas será que eu pedi isso mesmo? Será que eu estava ciente disso mesmo? E lá Emmanuel nos responderá: sim, pediste. Porque, de certo modo, é isso que Jesus quis nos dizer numa de suas bem-aventuranças, quando assim nos fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E, em geral, nós pensamos essa fala de Jesus nos seguintes termos: o outro nos prejudicou, nós então temos fome e sede de justiça, que a justiça divina alcance o outro, ou que a justiça dos homens alcance aquele alguém. Em geral, pensamos fome e sede de justiça nesses termos. Mas à luz daquilo que o Espiritismo aqui nos ensinou, vamos percebendo que a maior fome, a maior sede de justiça de fato que pode acometer um ser é aquela da justiça em si mesmo, quando ele tem fome e sede por quitar-se perante a própria consciência, dignificando-se para outros planos mais leves, mais livres, mais sublimes da criação divina. É o Espírito que então, tendo fome e sede de justiça, pede ao Senhor da vida: permita-me, Senhor, passar por essa experiência, com essas convivências, com essas lutas e com aquelas dificuldades. Essa é a fome e sede de justiça que traz os espíritos mais lúcidos de volta à matéria, tendo eles próprios solicitados tais ou quais experiências. E temos a certeza, meus amigos, de que talvez para nós, os que aqui hoje estamos, pareça difícil de conceber, de perceber que fomos nós quem solicitamos o que agora estamos a viver. Mas se no fundo buscarmos, no contato com a espiritualidade, no esforço por nos conhecermos e por vencermos as nossas paixões, veremos e sentiremos com cada vez mais clareza de que sim, aquilo que agora vivemos foi por nós solicitado, e a bênção maior que Deus nos tem a ofertar é a sua justiça misericordiosa, que nos alcança, dando-nos a oportunidade de nos libertar do ontem que fica para trás, para enfim nos abrirmos ao amanhã que nos acena tão luminoso e tão repleto de esperanças mais à frente. Que Jesus, portanto, nos ajude a saciar essa fome e sede de justiça em nós, sendo agora justos, vivendo de conformidade com aquilo que Ele nos ensinou. Porque, sejam quais forem as expiações, as provas ou as lutas que agora vivamos, desde já podemos construir e sentir o céu em nós, o céu conosco, se com Cristo
nos dispusermos a viver. Lembrando a sublime definição que Emmanuel nos traz e que sintetiza aquilo mesmo que essa obra, O Céu e o Inferno, apresenta para nós espíritas. O céu, meus amigos, cada vez mais vamos compreendendo que começa em cada um de nós, e o inferno terá sempre o tamanho da rebeldia de cada um. Se assim nos conduzirmos, o céu poderá ser nosso desde já. E se assim nos conduzirmos, poderemos desde já nos libertar dos infernos que temos trazido até aqui. A todos, portanto, os nossos votos de muita luz, de muitas bênçãos e de muito compromisso com essa justiça que nos tem conduzido até aqui, mas que espera que possamos agora nos auxiliar como ela nos tem buscado auxiliar há tanto tempo. A todos, votos de muita luz.